77732W ou A319-132. Você sabe que estamos falando de um 777-300 ou de um A319 versão 100. Mas o que significa o 32W e o 132? Então nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os prefixos de Airbus e Boeing e o que significam esses finaizinhos que eles têm. Então eu gostaria de começar esse vídeo falando do universo da Airbus, porque o sistema de prefixos das aeronaves da Airbus é muito mais fácil. Por exemplo, nós temos na Latam Brasil, nós temos operando A320, operou o A330 e o A340, opera o A319, opera o A321 e operou também o A330-200, que foi na verdade o primeiro Airbus que a TAM recebeu ainda lá nos idos de 1998. Então assim, os modelos da Airbus, eu vou colocar um prefixo na tela, é um A330-203, não foi um dos primeiros que a TAM recebeu, ele foi o 11º ou 12º A330 que a TAM recebeu, porque a TAM ainda recebeu dois A330 que não eram para vir, foram aeronaves que vieram alugadas, o Papa Tango Mike Sierra Delta e Mike Sierra Echo, mas esse A330 específico, ele é um A330 com motor GE. Mas também a TAM recebeu o Papa Tango Mike Victor Alpha e o Mike Victor Bravo, que foram os dois primeiros A330 que a TAM recebeu ainda em 1998. E esses A330 eram A330-223, que tinham motores Pratt e Whitney. Então vamos lá. A conta da Airbus é a seguinte, eu tenho um A330 versão 200, tá certo? No caso do Victor Alpha com motor Pratt Whitney e na versão 3, que era o terceiro motor da Pratt Whitney que a Airbus estava usando. Por isso que fica A330, o 2 do 200, o 2 da Pratt Whitney e o 3, que era o terceiro motor Pratt Whitney que a Airbus estava usando. Então a listagem de motores da Airbus é a seguinte: 0 GE, 1 CFM, a famosa CFM que fabrica o CFM 56, 2 Pratt Whitney, 3 IAE, que foi a primeira motorização da linha Airbus A320, 4 Rolls-Royce, 5 é um espaço que está vazio e 6 que é a Engine Alliance, que é uma colaboração entre GE e Pratt Whitney que faz os motores do A380. Então a lista da Airbus, ela cresce a partir de 2015, quando são lançados os A320 Neo, New Engine Option. O que acontece? Eu falei no vídeo que o número 5 estava vazio, não sabemos por qual motivo. Então acontece o seguinte, na verdade, o número 5, ele iria ficar vazio porque o motor que equipa o A320 Neo, são duas variantes de motor. Um é o GE LEAP, que por ser um motor GE, ele iria ocupar a numeração da GE, mas no final das contas, ele acabou sendo projetado entre a GE e a Smecma, que também trabalham no motor CFM. Só que ele também não é um motor CFM comum. Então acabou virando esse modelo CFM LEAP. E ele ocupou o número 5. Também no A320 tem uma outra versão que é com o motor Pratt Whitney da série 1100. E esse motor, ele é o que ocupa o número 7, porque ele é um New Engine Option. A Airbus preferiu não colocar essas versões
ocupando o espaço alocado de CFM ou de Pratt & Whitney nas suas séries. Vou deixar mais claro, vai ficar mais fácil de entender. O primeiro Airbus A320neo a ser certificado foi nos anos de 2015, que foi o A320-271N de neo. Ele é o equipado com o motor Pratt & Whitney. O ano seguinte, 2016, saiu o A320-251N, que já é o equipado com o motor CFM LEAP. Então, por exemplo, o A380 da Emirates, ele é um A380-800 e ele é 861. 800, o 8 de 800, 6 de Engine Alliance e 1 de primeira versão do motor da Engine Alliance. Esses são alguns prefixos que eu vou colocar. Por exemplo, Papa Romeo Mike Yankee Tango da TAM. É um A320-214 com motor CFM Internacional na quarta versão. Aí nós temos o Papa Tango Tango Mike Delta. É um A319-132, versão 100, motor 3 que é IAE, na segunda versão. Nós temos o A350-900, que a Latam chegou a operar. É A350-941. Por quê? É A350-900 com motor Rolls-Royce na primeira versão. Dito isso, vamos passar então para as designações da Boeing. E aí a lista é muito grande. Por quê? Por exemplo, no caso da Latam é o 777-32W, 777-300 e esse 2W, o que significa? Pois bem, na Boeing, os dois últimos prefixos, ou os dois últimos números da versão, são referentes ao operador, a empresa que foi a primeira operadora da aeronave, para quem a aeronave foi montada originalmente. Por exemplo, eu estava fazendo a minha pesquisa, aliás, eu vou deixar uma lista disponível para vocês, caso vocês queiram, me peçam no número do WhatsApp que vai estar na descrição. Por exemplo, se esse 777 fosse da Panair, ele seria um 777-304, porque 04 era o código da Panair do Brasil. A Varig operou 747, o Papa Victor November India, por exemplo, era um 747-341, porque era o código da Varig. A VASP operou um 737-200, operou vários, aliás, mas, por exemplo, o Papa Sierra Mike Papa era um 737-241, que era o código da VASP. A Cruzeiro do Sul operou um 737-2C3, o prefixo Papa Charlie Juliette Romeo. A Transbrasil operou 767, aliás, os primeiros 767 a chegarem no Brasil eram da Transbrasil. E, por exemplo, o Papa Tango Tango Alpha Charlie era um 767-2Q4, Quebec 4, porque Q4 era o código da Transbrasil. E o código mais recente brasileiro era o da Gol. Por exemplo, o Papa Romeo Golf X-Ray Bravo é um 737-8EH. E EH é o código da Gol. E muita gente vai falar assim, ah, mas teve 737 da Varig com 8EH, ou com 3EH, ou com 7EH. Sim, porque nesta época a Varig já havia sido absorvida pela Gol. E quer um código diferente, totalmente diferente? A Força Aérea Brasileira também tem um código na Boeing, que é o N3. Então, por exemplo, se esse 777 fosse da Força Aérea Brasileira, seria 777-3N3, significando 777-300 da Força Aérea Brasileira. Tá certo? Ainda tem algumas outras versões que a gente precisa explicar, mas isso aí eu vou deixar para um outro vídeo, que são L, LR, ER, C, F, X, e isso tudo é outra designação que eu vou fazer, tá certo? Quem gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Um forte abraço e tchau!